Nós vamos então entrar hoje no livro de Atos dos Apóstolos. Tem uma curiosidade sobre o título deste livro. Manuscritos antigos referem-se a esse livro, esse documento, como Atos dos Apóstolos. O título de Atos, todavia, foi acrescentado provavelmente no século II. Em outras palavras, é possível que não se trata de um título colocado pelo seu autor, mas por um dos seus transcritores. O teólogo Simon Kistemaker explica que o título pode ser não o mais preciso. Ele vai desenvolver o motivo pelo qual talvez Atos dos Apóstolos não seja tão preciso esse título assim. Ele vai dizer o seguinte: alguns tradutores da Bíblia trazem a designação Atos dos Apóstolos e contam com o apoio dos pais da igreja primitiva, como vimos desde o século II, né? Mas afora a listagem dos 12 apóstolos, do capítulo 1, Lucas discorre apenas a respeito do ministério de Pedro e Paulo. Aliás, João acompanha Pedro ao templo à tarde para orar, lá em 3.1, e a Samaria. Mas Lucas não registra nenhum feito ou palavra específica de João. Obviamente, esse título descritivo do livro é bastante abrangente. A sugestão de se recorrer ao nome de Atos de Pedro e Paulo também não encontrou resposta favorável, pois neste livro Lucas relata também o ministério de Estevão, Filipe, Barnabé, Silas e Timóteo. Então, uma alternativa que tentou se dar, não, vamos colocar Atos de Pedro e Paulo, mas também não resolve, porque também fala de outros servos de Deus aqui, como Filipe, Barnabé, Silas, etc. Em seguida, a proposta de chamar o livro de Atos do Espírito Santo também falha em seu esforço para obter apoio. A despeito da ênfase de Lucas sobre o derramamento do Espírito Santo em Jerusalém, Samaria, Cesareia e Éfeso, o conteúdo do livro é muito mais abrangente do que sugere o título proposto. Uma outra tentativa foi, vamos colocar Atos do Espírito Santo, mas aí também está dizendo que essa proposta também falha, porque tem muitos outros assuntos além desse. Ademais, no primeiro versículo de Atos, Lucas dá a entender que está escrevendo uma continuação do seu evangelho. Ele indica que o primeiro volume é um livro de tudo o que Jesus começou, tanto a fazer como a ensinar. Por inferência, diz que em Atos, Jesus continua a sua obra. Logo, a ênfase não recai tanto no Espírito Santo, mas naquilo que Jesus está realizando no desenvolvimento da igreja em Jerusalém, Samaria, Ásia Menor, Grécia e Itália. Uma alternativa seria chamar o livro apenas de Atos. A concisão desse título é atraente. Apesar de evitar as objeções levantadas contra os outros nomes, ainda assim é indefinido e incolor. Fica muito Atos de quem? Né? Só Atos. Fica muito indefinido, incolor. Os escritores antigos empregavam comumente o termo Atos para descrever os feitos de heróis célebres, inclusive Ciro e Alexandre o Grande. Consequentemente, o título de Atos, seja breve ou longo, permanece problemático. Então, ele chega a essa conclusão, né? O Kistemaker, que é um problema. A gente colocar Atos dos Apóstolos, a gente tem que considerar isso, que talvez não seja realmente o melhor título. Ele continua. A sequência de Lucas Atos, pelas mãos de Lucas, pode ser comparada à sequência das duas cartas de Paulo aos Coríntios. No entanto, a diferença é que os cristãos do século I colocaram o primeiro livro de Lucas junto aos evangelhos e consideraram Atos como história da igreja. Assim classificaram Atos como pertencente à categoria dos livros históricos. Em suma, Atos relata a história da igreja primitiva. Como nós vimos, Atos é uma continuidade de Lucas. Né? Seria algo que complementa esse outro livro, mas quando ele é colocado na ordem dos livros, ele fica nos livros históricos, porque ele trata da história da igreja. Então tem essa questão aí sobre o título, que existe esse debate a respeito do título de Atos dos Apóstolos, por esses motivos que eu mencionei. O autor, como nós já consideramos anteriormente, o autor de Atos dos Apóstolos é o mesmo do Evangelho de Lucas.
Isso é comprovado pelas semelhanças de remetente, Teófilo, de estilo, narrativa ou relato. Narrativa em ordem, né? O propósito de reconhecer a verdade acerca da pessoa e obra de Jesus. E Carlos Oswaldo explica que os livros contêm semelhanças de estilo e vocabulário, partilham de preferências teológicas semelhantes, a noção definida de progressão geográfica encontrada em ambos os livros. O reverendo Augusto Nicodemos também destaca: assim como muitos livros neotestamentários, Atos também é uma obra anônima e que compartilha um detalhe curioso com o Evangelho de Lucas. Os dois documentos mencionam seu destinatário, mas não o seu autor. Como já mencionado no capítulo sobre o Evangelho de Lucas, a igreja, desde muito cedo, atribui ao amado médico a autoria desses dois livros canônicos. Essa convicção da igreja primitiva também é corroborada por diversas evidências internas. Nós, quando tratamos do Evangelho de Lucas, já falamos um pouco sobre essas evidências de Lucas ser o autor de ambos os livros. Aqui só mais algumas informações. Sobre o destinatário, que foi Teófilo, Robert J. Carr afirma que é razoável concluir que ele seja algum tipo de oficial romano. Embora também possa ser um amigo de Lucas, Teófilo é cristão gentil, talvez recém-convertido. Supõe-se que Lucas soubesse que o seu evangelho e Atos seriam divulgados mais amplamente do que apenas para Teófilo. Então esse foi o destinatário, mas provavelmente ele sabia que ia para além dele, além de Teófilo. Certo? Sobre o contexto e o pano de fundo, a posição de D.A. Carson é que Atos foi escrito por volta de 62 depois de Cristo. Ele justifica da seguinte forma: primeiro, o desconhecimento de Lucas das cartas paulinas, a descrição do judaísmo judaico como religião autorizada, situação que foi mudada em 66 depois de Cristo, a falta da menção da perseguição de Nero, a descrição vívida do naufrágio rumo a Roma, sugerindo uma experiência recente. Howard Marshall também sugere outros argumentos para essa posição. A dependência do Evangelho de Lucas, de Marcos, tendo em vista que nenhum dos sinóticos foi descrito após o ano 70 depois de Cristo. Lucas e Atos são postos antes desse período. O relacionamento da composição de Atos com a morte de Paulo. O livro não relata a morte do apóstolo ocorrida em 64 a 68 depois de Cristo, mas o seu ministério ativo em Roma. E como nós vimos, o destinatário do livro é expressamente declarado que é Teófilo. Por ser um nome grego e por Lucas utilizar a expressão excelentíssimo, podemos afirmar que tratava-se de um indivíduo proeminente. Esse seria Teófilo. Sobre o conteúdo do livro de Atos, Atos começa com Jesus comissionando os seus discípulos, dando-lhes poder com o Espírito Santo para pregar o Evangelho, apesar de ameaças externas existentes e o conflito interno sobre o relacionamento de judeus e gentios dentro da igreja. Louis Berkhoff vai explicar que Atos é dividido em duas grandes partes, e ambas possuem um tema principal, a saber, o estabelecimento da igreja em determinado centro. Então, a primeira parte seria o estabelecimento da igreja em Jerusalém, e a segunda parte, o estabelecimento da igreja de Antioquia. Então, a primeira parte, em primeiro lugar, o último sermão de Cristo aos seus discípulos, a ascensão e escolha de um apóstolo para substituir Judas, o cumprimento da ascensão, a escolha de um apóstolo para substituir Judas, o cumprimento da promessa no derramamento do Espírito Santo e a conversão de 3.000 pessoas. A seguir, vem a cura do coxo, realizada por Pedro e João, o seu fiel testemunho em favor de Cristo no templo, motivo pelo qual eles foram levados cativos pelos sacerdotes. O capítulo do templo e os saduceus, a sua libertação, uma vez que os inimigos temeram o povo, e a sua ação de graças pela libertação. Depois é descrita a condição da igreja. Eles tinham todas as coisas em comum,
e severa punição foi enviada a Ananias e Safira por sua mentira. Por causa de suas palavras e obras, os apóstolos foram aprisionados outra vez, mas libertados pelo anjo do Senhor. Foram levados diante do conselho dos judeus e libertados. Depois de uma advertência, as reclamações dos gregos levam à nomeação de 7 diáconos, um dos quais, Estevão, operou milagres entre o povo, e depois de testemunhar em favor de Cristo durante o conselho, se tornou o primeiro mártir cristão. Então, nós temos aquele emblemático episódio de Estevão sendo martirizado após confrontar ali aquelas autoridades com a sua pregação. Logo após, temos a descrição da perseguição da igreja e a dispersão resultante dos crentes, o trabalho de Filipe em Samaria, a conversão de Saulo e os milagres de Pedro, a cura de Enéas e a ressurreição de Tábita. A seguir, temos a visão de Pedro do vaso que descia e a sua consequente pregação à família de Cornélio e a defesa de suas atitudes perante os irmãos da Judeia. A narrativa do estabelecimento da igreja em Antioquia, o martírio de Tiago, a prisão milagrosa e a libertação de Pedro concluem essa sessão. Então, essa é a primeira metade do livro de Atos, onde apresenta aí o estabelecimento da igreja em Jerusalém, com todos esses eventos que eu narrei aqui, né, que são discorridos por Bergoglio. E a outra metade é o estabelecimento da igreja de Antioquia, que vai do capítulo 13 até o 28. De Antioquia, Barnabé e Paulo partiram na primeira viagem missionária, incluindo visitas a Chipre, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe, de onde retornaram a Antioquia. A seguir é apresentada uma narrativa do Concílio de Jerusalém e suas decisões, que afetavam os gentios. Depois de sua desavença com Barnabé, Paulo partiu para a segunda viagem missionária, com Silas passando pelas portas da Sicília, Derbe, Listra, Icônio e Troade, onde recebeu uma visão e instrução para passar à Europa, onde visitou Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto, pregando o evangelho e fundando igrejas. De Corinto, ele retornou a Jerusalém e Antioquia. Pouco tempo depois, Paulo iniciou a terceira viagem missionária, passando pela Ásia Menor, permanecendo em Éfeso por mais de 2 anos e passando a Corinto, de onde novamente voltou a Jerusalém pelo caminho de Troade, Éfeso e Cesareia. Em Jerusalém, os judeus procuraram matá-lo. Uma conspiração levou à deportação de Paulo a Cesareia, onde ele se defende perante Félix, Festo e Agripa. E devido ao tratamento injusto que recebeu desses governantes, Paulo apela a César. De Cesareia, Paulo é enviado a Roma. No caminho sofre um naufrágio, realiza milagres de cura na ilha de Malta e, ao chegar ao seu destino, prega o evangelho aos judeus. Permanece em Roma como prisioneiro durante 2 anos. E aí termina o livro de Atos. Então, você percebe que o livro de Atos vai contar toda essa história e vai ser essencial para nós compreendermos o contexto das outras cartas, né, de Paulo, os outros livros do Novo Testamento, porque em Atos mostra esse grande panorama ali da história da igreja nos primeiros séculos, certo? No primeiro século. Então, é muito importante nós estudarmos o livro de Atos, porque ele vai dar essa base contextual para os outros livros que nós vamos considerar, certo? Quais são os principais assuntos? Como de costume, o esboço está aqui no material de vocês podem considerar. Eu coloquei dessa vez o esboço do reverendo Augusto Nicodemos, ele separou dessa forma aqui o livro. E quais são os principais assuntos que nós encontramos em Atos dos Apóstolos? Robert J. Cara destaca os propósitos importantes que são encontrados no livro de Atos. Primeiro, mostrar o relacionamento entre Cristo e o Espírito Santo enquanto Cristo governa a igreja. Segundo, confirmar que a igreja é também para os gentios.
confirmar que a igreja é apenas uma e se expande através das fronteiras geográficas, de Jerusalém a Roma. Nós vimos que começa em Jerusalém, o livro de Atos, mas termina com Paulo em Roma. Então mostra essa expansão ali da igreja. Através de fronteiras geográficas, étnicas, judeus, samaritanos e gentios, histórico-redentivas, né? E mostra que o cristianismo é uma continuação do Israel do Antigo Testamento, dentro do plano histórico-redentivo geral de Deus. Confirmar e levar as boas novas de salvação a todos, mostrar que a palavra de Deus se espalha apesar da oposição. Esse ponto aqui é muito interessante. Tem uma situação no livro de Atos em que os apóstolos do Senhor, os servos do Senhor, eles estão pregando a palavra. E aí eles são perseguidos por causa disso e são açoitados por causa da pregação da palavra. E aí você vai pensar que eles vão se amedrontar por causa disso? Não. O texto vai mostrar que eles se alegraram pelo privilégio de ter sofrido por Cristo e passam a pregar ainda mais. Então, nós vemos isso na igreja, apesar de oposição, perseguição, sofrimento, eles estavam ali proclamando o evangelho e se alegrando por sofrer por Cristo. Então, isso é como um privilégio. Isso é notável no livro de Atos, essa verdade. Encorajar os cristãos a espalhar o evangelho. Tem um texto que eu queria ler com vocês. Abra comigo Atos, capítulo 20. Vamos fazer a leitura desse texto. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Portanto, mais uma vez, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E olha o peso que o apóstolo dá para a sua missão. Não considera a vida preciosa, contanto que ele proclame o evangelho, contanto que ele cumpra a missão que ele recebeu da parte do Senhor. Então, que estímulo nós temos no livro de Atos para a proclamação do evangelho por meio do exemplo e das palavras dos apóstolos. Então, esse é o encorajamento para nós, pregadores do evangelho. Dá exemplos de como a igreja atual deve imitar a igreja primitiva, mostrar a orientação divina de Deus sobre a história e mostrar que as promessas bíblicas sobre Jesus e a igreja são cumpridas. Então, nós observamos todos esses temas importantes, esses propósitos no livro de Atos dos Apóstolos. E este mesmo autor vai concluir. Desses propósitos secundários, minha visão combinada sustentaria que o mais proeminente é o desejo de Lucas de enfatizar a igreja unificada e pela palavra de Deus se expande de forma geográfica, étnica e histórico-redentiva. Esse propósito secundário é o subconjunto do propósito primário de confirmar Teófilo e outros na fé, apresentando um relato histórico da providência especial do Deus Trino sobre a igreja primitiva. Certo? Então, esses são os propósitos do livro de Atos. E agora nós vamos destacar o Senhor Jesus Cristo em Atos dos Apóstolos. R.C. Sproul destaca da seguinte forma: as sessões narrativas e os sermões de Atos revelam tanto a identidade de Jesus como Deus e homem, quanto a sua missão redentora. Jesus é o Cristo,
o rei ungido que foi prometido a Israel e viria da linhagem real de Davi. Ele sofreu oposição dos inimigos de Deus, mas ressuscitou dos mortos e agora está entronizado à direita de Deus, em cumprimento da Escritura. Jesus é o justo, o servo sofredor, e sofredor servo do Senhor, prometido em Isaías 53, ressuscitado e exaltado pelo Pai. Ele é o Filho do homem que está no céu, mas o Senhor Jesus continua a operar na terra. Olhando para o futuro, o livro de Atos prediz o retorno físico e visível de Jesus. Por causa da sua ressurreição, Jesus já foi constituído como juiz diante de todas as nações que comparecerão no dia designado por Deus. Então, nós observamos aqui todos esses aspectos do Senhor Jesus Cristo no livro de Atos. Eu gostaria de fazer um destaque, abrindo com vocês Atos no capítulo 2, quando notamos a pregação de Pedro. Vamos dar uma olhadinha lá. Porque esse assunto também foi destacado quando falamos sobre a teologia pactual, sobre a aliança que Deus fez com Davi. Vamos observar Atos 2, 29. É dito assim: Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu, foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então, nós vemos aqui, quando lembramos da nossa aula sobre teologia bíblica e sobre como o Antigo Testamento apontava para Cristo, nós vemos aqui o cumprimento da profecia. Pedro vai mostrar que o descendente de Davi, que se assentaria no trono, era Jesus Cristo. Isso referia-se à ressurreição de Cristo. Então, nós notamos aqui também o livro de Atos dos Apóstolos, mostrando Jesus Cristo como o filho de Davi, o descendente de Davi, que se assentaria no trono. Além de todo o livro de Atos, está falando a respeito do Senhor. Logo no início do livro, na comissão aos seus discípulos, na pregação, o Senhor Jesus Cristo falou na sua grande comissão que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa obra missionária de proclamação do Evangelho não é feita no nosso poder, não é feita no poder do Senhor pelo Espírito Santo, que nos capacita para irmos lá proclamar o Evangelho e enfrentar tudo isso. Não é na nossa força, não foi na força dos apóstolos, não foi na força de Estevão que ele conseguiu fazer o que fez, mas tudo guiado e cuidado pelo Senhor. Então, que esse testemunho, esse exemplo também sirva para nos encorajar a proclamarmos fielmente o Evangelho em nossas igrejas e por onde nós passarmos, para a glória de Deus. Então, aqui fica essa aula sobre o livro de Atos dos Apóstolos.